Ou o som falhou, vocês não ouviram eu falando. Graça e paz. Glória a Deus que vocês estão vivos, porque eu ia ficar muito preocupado se eu estivesse aqui, vocês só... E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Já já a gente chega. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, curve sua cabeça, eleve seu coração diante do Senhor. Santo Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque temos esse privilégio maravilhoso de estarmos aqui em tua casa para prestar um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. No nome santo do teu Filho amado Jesus, toma conta de nossas vidas. De forma especial eu te peço que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega a ti. Que o Senhor venha, Pai, com tua infinita graça e misericórdia, falar aos nossos corações. No nome de Jesus, Pai, de forma especial também te peço que não leve em consideração quem eu sou. Não leve em consideração, Pai, a minha vida, falha, fraca, mas que o Senhor venha, Senhor, sondar o meu coração e falar mediante a tua palavra, Senhor Deus, através de mim. No nome santo do teu Filho amado Jesus, é que eu te louvo e desde já te rendo graças por tudo. Amém. Vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia, lá no livro do Gênesis, no seu capítulo 17, no versículo 1. Gênesis 17, versículo 1. Diz assim, essa porção da palavra do Senhor. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja íntegro. Essas são as palavras do Senhor, demos graças a Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, a gente vai passar por alguns momentos nela aí, tá? Desde o princípio de todas as coisas, Deus nos chama a termos um relacionamento íntimo com Ele. Foi assim com Adão. Nós somos criados com esse propósito pelo Senhor, para desfrutarmos de uma total e completa intimidade. A história de Adão, nós sabemos bem o seu resultado, o que de fato ali aconteceu. O pecado veio e nos afastou, nos distanciou dessa intimidade com o Senhor. Mais na frente, nessa história, nós encontramos um personagem dentro de uma genealogia, que é a pessoa de Enoque. Abram comigo aí, Gênesis capítulo 5 agora, versículo 24. Gênesis 5, 24. Diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. É interessante que não traz muita informação sobre Enoque. Se você parar para analisar e para ler o contexto dessa história, você vai ver que Enoque gerou algumas pessoas, e ele também foi gerado por alguém, e simplesmente traz essa ênfase sobre a vida de Enoque, que ele andava com Deus. Logo em seguida, nós encontramos ali um outro personagem, uma outra história, Noé. Vira aí algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 9. Gênesis 6, versículo 9. Diz assim: Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Por fim, um pouco mais na frente, como nós já lemos, nós temos ali Abrão. O que essas três histórias elas têm a nos ensinar? O que esses três personagens têm em comum para nos ensinar? O Senhor os tem chamado a andar. Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus e Abraão foi instruído a permanecer andando com Deus. E isso traz para os nossos dias uma reflexão e uma mensagem muito importante.
que existe um movimento dinâmico. Há um ramo ali na física que se detém a estudar a dinâmica, e ela é definida da seguinte forma: dinâmica é a parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos em movimento, e também a ação das forças que produzem ou modificam seus movimentos. Também podemos definir dinâmica como sendo um movimento interno responsável pelo estímulo e pela evolução de alguma coisa. Se pararmos para observar, o nosso corpo, ele foi planejado para se movimentar. Se a gente observar direitinho os nossos ossos, as nossas articulações, os nossos músculos, todos juntos ali formando o nosso sistema músculo-esquelético, ou melhor, nosso sistema esquelético, ele tem como função primordial a movimentação. Todas as outras funções desse sistema, eles estão relacionadas à movimentação. Então nós fomos movidos, ou melhor, criados para nos movimentar. O movimento apenas pelo movimento, não. O movimento impelido pela ação do Espírito Santo. Ele sim é que produz todo e qualquer movimento em nossa vida. Nós aprendemos na área da saúde que todo movimento do nosso corpo, ele pode ser voluntário ou involuntário. Os movimentos voluntários são aqueles movimentos que nós desejamos fazer, né? Então, por exemplo, eu estou aqui gesticulando, é um movimento voluntário. Eu poderia simplesmente estar parado, sem movimentar meus braços. Os movimentos involuntários são aqueles que eu não consigo controlar, como, por exemplo, os batimentos do meu coração. Eu não consigo controlar. Eu consigo até, às vezes, fazer uma modulação. Eu consigo fazer com que minha frequência cardíaca se eleve, ou até mesmo que ela dê uma diminuída, mas eu não consigo controlar por completo, porque não depende de mim. Mas todas essas movimentações, sejam elas voluntárias ou involuntárias, elas têm um centro de comando, o nosso sistema nervoso. E acima do nosso sistema nervoso, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos conduzindo. Porque por mais que você diga assim, sou eu que escolho, sou eu que faço, sou eu que quero, até as suas escolhas, até o seu querer, é impelido pela ação do Espírito Santo. Hoje você veio aqui na casa do Senhor, não porque você quis, não porque você se programou, não porque você pegou seu carro e veio em direção. Você foi impelido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a força que move toda essa dinâmica das nossas vidas. Nós cristãos não somos movidos pelo que vemos, pelas circunstâncias, pelas dificuldades ou pelas meras necessidades, mas sim pelo que nós cremos. Isso que nos ensina é o próprio apóstolo Paulo, ali na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 5, versículo 7. Hoje nós somos movidos por esse Espírito, pelo Espírito de Deus, e Ele sempre será a ação que vai nos impulsionar a permanecer em movimento. Não é saudável de forma alguma, tanto espiritualmente falando, como também fisicamente, ficarmos parados. Sabe aquele ditado bem antigo que diz assim, camarão que fica parado, a onda... Veja, eu sou professor, né, de formação, e aí tem uma dinâmica dentro de sala de aula, né, que a gente pergunta, e aí os alunos ou completam, né, Dila, ou eles participam de alguma forma. Então eu vou repetir para que a gente haja uma interação. Existe um ditado antigo que diz assim, camarão que dorme ou que fica parado, a onda... Graças a Deus vocês estão vivos, Senhor, obrigado. É exatamente isso. Se nós ficarmos parados, se nós ficarmos acomodados, se nós nos conformarmos com a nossa situação, nós somos conduzidos pela onda do pecado. Sabe aquela história que diz assim,
mente vazia, oficina do diabo. Cristão parado, com certeza ele vai ser induzido ao pecado. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos mover. Nós somos chamados a essa movimentação. O Senhor Jesus, observem isso, antes de ser elevado aos céus, ali quando estava com seus discípulos, dando as instruções, comunicando o que precisava ser feito, o que é que ele disse para eles? Portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Observem que Jesus está dizendo, ide. Ide é uma ação de movimento, ir. Há algumas traduções bíblicas, né? Quando vai pegar ali os originais bíblicos, que eles trazem uma terminação, uma terminologia um pouco mais incisiva, dizendo assim, indo e pregando o Evangelho, indo e anunciando as boas novas, indo e fazendo discípulos. Isso nos dá uma ideia, de fato, de movimentação. Vale lembrar que o ide, esse ide que o Senhor Jesus comissionou, não é um chamado em específico. Ele não disse assim, Pedro, Tiago, vão e façam discípulos. Ou, só esse grupo aqui é que vai fazer discípulos. Não. Ele comissionou a todos a irem e fazerem discípulos. É a minha missão, é a sua missão enquanto cristão, é a sua missão enquanto filho de Deus, é ir e fazer discípulos. E esse ir só cada vez mais nos mostra a ideia de que nós precisamos nos movimentar, nós precisamos andar com Deus, porque também não adianta nós queremos ir se não for acompanhados do Senhor. Não adianta nós queremos fazer tudo o que temos pensado, planejado, idealizado, se não for acompanhado pelo Senhor. A nossa caminhada é vã. Nós vamos andar e não vamos encontrar e chegar em lugar nenhum, porque não estamos andando com o Senhor. Estamos apenas pela nossa própria vontade, pelo nosso querer. Mas será que nós, de fato, no nosso dia a dia, na nossa vida, temos nos movido em Deus? Temos andado com Deus? Será que, assim como Adão, nós temos investido tempo diário no nosso relacionamento, quando o Senhor tem nos chamado? Porque o Senhor Jesus, Ele tem nos chamado todos os dias. Everton, Laís, Duda. E qual tem sido a nossa resposta? Será que tem sido, Senhor, estou aqui? Ou, Senhor, eu me escondi? Essa era a rotina de Adão. Era todos os dias ele se encontrar com o Senhor e desfrutar de um momento de intimidade. Eu fico imaginando, né, ali, Adão, ao longo do seu dia, né, cuidando do jardim, observando os animais e dando nome a todos os animais. Isso, de certa forma, era um trabalho exaustivo. Você já parou para imaginar, você vê algo que você nunca viu, não sabe o que faz, não sabe como se comporta, e você ter que dizer o que aquilo é? Imagina, o dia todo ali, rapaz, tem um pescoço grande, ela é enorme, cheia de pintinhas, cheia de manchas. Olha, vaca não combina, boi eu já botei naquele outro animal, qual nome eu posso colocar?
E aí todos os dias o Senhor vinha e ia ter um momento ali com Adão, dizer, e aí Adão, como é que foi teu dia? Ah, Senhor, eu encontrei um bicho assim, com o pescoço comprido, cheio de manchas, e fiquei pensando em qual nome colocar. Isso pode parecer até bobagem, pode até parecer uma ilustração para a gente ali educar as crianças no caminho do Senhor, a historinha da criação. Mas essa é uma realidade. E o Senhor tem nos chamado a cada dia para dizer assim, filho, o que é que tu fez no teu dia? Ah, Senhor Deus, hoje eu emiti nota fiscal, hoje eu tive que fazer cálculos, hoje foi tão estressante porque o meu aluno, ele não estava querendo participar da aula. É isso que o Senhor tem nos chamado a fazer todos os dias. É isso que o Senhor tem nos convidado a fazer todos os dias, assim como Adão. Ou será que, como Enoque, temos andado com o Senhor ao ponto de não mais sermos encontrados? Porque foi assim que aconteceu com ele. Ele simplesmente andou. Ele foi. A Bíblia só traz essa informação. Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus o conduziu, o levou. Para a nossa sociedade hoje em dia, quando a gente decide andar com o Senhor, as pessoas começam a nos olhar atravessado, começam a nos olhar com outros olhos, começam a nos julgar. E aparentemente é normal. Por quê? Porque um dia a gente também fez isso com alguém. Um dia alguém se encontrou com Jesus e a gente usou aquelas expressões assim, pronto, agora só quer andar com Deus, agora só vai para a igreja, eita, virou santo. Nós já fizemos isso também, temos que reconhecer essa nossa falha. Mas é a nossa vez de andar com o Senhor. E temos que andar com Ele até não mais ser encontrado. Até não mais a nossa vida ser expressa, mas para que as pessoas possam olhar para a gente e encontrar somente o Senhor. Ou até mesmo sermos levados mesmo. Rapaz, mas nunca vi fulano. Soubesse não, o Senhor levou. Nós precisamos criar essa cultura em nossos corações. Ou até mesmo como Noé, que foi ali exemplo para uma sociedade onde todos não conseguiam enxergar justiça, retidão, hombridade. Ou até mesmo Abrão, que curiosamente nunca tinha ouvido a voz de Deus. A história de Abrão vocês conhecem, mas para frente ele tem seu nome mudado para Abraão. Mas até esse momento ele ainda era Abrão. Ele sabia que existia um Deus, porque os seus antepassados assim tinham ensinado, mas ele não tinha desfrutado ainda de intimidade com esse Deus. E o primeiro momento em que ele tem a oportunidade de ouvir do Senhor, o Senhor chama e manda ele para continuar andando nos seus caminhos. Gente, ficar parado nunca vai ser uma solução. Por mais que digam que o tempo vai resolver todas as coisas, eu digo a vocês que não. O tempo ele vai abafar todas as coisas. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos nos movimentar, andar com Deus. Se vocês pararem para analisar as nossas disciplinas espirituais, as nossas práticas cristãs básicas, como oração, jejum, intercessão, leitura da palavra, todas elas requerem uma ação, requer uma movimentação, requer que você faça algo. Não pela sua vontade, eu volto a lembrar, não pela minha vontade, mas impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Você que precisa orar, você precisa orar e agir. Oração.
Você que precisa interceder, você vai estar orando por alguém e agindo por alguém. O Senhor tem nos chamado a cada dia a andarmos nele, se movermos para Ele e nele. Tem uma canção antiga, de uma cantora chamada Aline Barros, que fala basicamente assim: o vento sopra, só ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Leva-me, quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, não sei para onde vai, eu só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra sobre mim. Nós por muitas vezes até queremos que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas. Por muitas vezes nós queremos e clamamos que o Espírito Santo encha o nosso coração, nos mova, nos leve. E aí quando ele começa a soprar, a gente quase que se agarra nos bancos e diz: não, Senhor, não faz isso comigo, me deixa aqui, está tão confortável aqui, está tão bom aqui, eu não quero sair daqui. Aí o Espírito Santo faz assim: espera aí, mas foi você que estava me chamando, pedindo para que eu lhe conduzisse, lhe levasse. Hoje o Espírito Santo falou com você. Hoje o Espírito Santo soprou sobre você. Hoje o Espírito Santo lhe deu uma nova oportunidade de viver. Hoje o Espírito Santo lhe retirou da cama, muitas vezes contra a sua vontade. Ele lhe levantou, Ele lhe sustentou e Ele lhe conduziu. E é isso que Ele tem feito em nossas vidas diariamente. E isso é movimentação, isso é dinâmico, isso é o que o Espírito vem trazendo sobre nossas vidas, nos tirando dos lugares em que estamos ali confortáveis, quietos, e fazendo refletir sobre a necessidade de fazermos a nossa parte, de irmos com o Senhor, de andarmos com Ele, de sermos um novamente com Ele, por meio do seu Filho Jesus. E concluindo, meus irmãos, existe uma movimentação do Espírito nos nossos dias. E da mesma forma que o Espírito Santo tem se movimentado nos nossos dias para nos conduzir para junto do Senhor, os espíritos desse mundo, que são orquestrados e ordenados pelo nosso inimigo, por Satanás, ele também tem tentado soprar coisas nos nossos ouvidos. Ele também tem tentado nos conduzir para diversos caminhos que nos levam para longe do Senhor. Cada vez mais a nossa sociedade ela se torna exclusivista. Cada vez mais a nossa sociedade só pensa em si próprio. Porque é isso que eu necessito, é isso que eu preciso, é isso que vem sobre minha vida. Mas o Espírito vem soprando em outro sentido. É isso que nós precisamos, é isso que nos movimenta, é isso que nos atrai, como um corpo, como uma unidade. Nós vemos aí inúmeras igrejas, algumas até abarrotadas de pessoas, mas que têm buscado apenas os seus interesses, que têm buscado apenas as suas necessidades, que têm buscado apenas estar.
mas que não tem sentido o desejo e a necessidade de se movimentar no Senhor, de andar com o Senhor, de viver os propósitos e os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos para onde vai, mas uma coisa nós temos que ter convicção em nosso coração: onde quer que o Espírito Santo sopre, nós devemos ir. Onde quer que o Espírito Santo sopre, nós devemos ir. E esse é o tempo de nós sairmos dessa estagnação, sairmos desse estágio de pausa, de estarmos parados e nos movimentarmos no Senhor. Ah, Pablo, mas eu não sei como que isso funciona. Eu ainda não tenho tanta intimidade. Comece por aí. Comece buscando intimidade com o Senhor. E a intimidade com o Senhor, ela é construída com a oração, com a devoção, com a meditação na palavra. Tudo isso é movimentação. Tudo isso é dinâmico. Tudo isso faz parte da construção do andar com Deus. Não pense que Enoque começou a andar com Deus assim. Foi algo que foi construído. Foi passo a passo. Ninguém que planeja começar uma prática de atividade física vai calçar o seu tênis e vai correr 5 quilômetros direto. Embora você tenha capacidade física suficiente até mesmo para conseguir correr os 5 quilômetros, você não deve fazer isso, porque o seu corpo vai apresentar limites a você e vai dizer que, opa, amanhã você não consegue correr 5 quilômetros, tá? Sua perna vai doer, seus pés vão ficar doendo. Então todas as pessoas que desejam, por exemplo, a fazer uma prática de atividade física, elas começam com planejamento. Eu vou começar aos poucos. Eu pretendo correr 5 quilômetros. Eu vou andar 100 metros de início e ver se o meu corpo responde positivamente. A nossa intimidade com o Senhor, ela é construída dia após dia. E esses são os nossos passos nessa corrida que ela se estende do nosso nascimento em Cristo até o nosso encontro com Ele, lá na frente, naquele dia tão glorioso, onde poderemos contemplar o Senhor face a face. Mas para que possamos andar, nós precisamos dar o primeiro passo. Noé também deu os primeiros passos com o Senhor. Abrão também deu os primeiros passos com o Senhor. E tantos outros que também deram seus primeiros passos com o Senhor. Nós também temos dado os nossos passos com o Senhor. E o Senhor tem nos chamado a essa movimentação, para que possamos ser reconhecidos, não por quem nós somos, não pelas nossas capacidades, não pelo aquilo que nós podemos fazer ou por aquilo que podemos produzir, mas simplesmente porque andamos com Deus. Se tem maior reconhecimento, se tem maior glória que um cristão pode receber, é ser reconhecido por andar com Deus. Não em forma de chacota, como muitas vezes nós ouvimos e muitas vezes também nós proferimos, mas as pessoas olharem para cada um de nós e reconhecerem Jesus, e reconhecerem que nós andamos com Jesus, assim como Adão, assim como Enoque, assim como Noé, assim como Abrão, assim como tantos homens relatados ali na Bíblia, assim como os discípulos, assim como tantos outros mártires da igreja. Eu e você
andaremos com o Senhor. Embora o seu corpo paralise, embora o seu sistema nervoso comece a já não mais mandar informação para que o seu corpo se movimente, o Espírito Santo, ele vai tocar no seu coração e vai impelir você para se movimentar no Senhor, para andar com o Senhor, para conhecer a Ele e para fazer Ele conhecido em todos os lugares. Ande no Senhor, ande com o Senhor. Não seja mais um que vai estar sentado nos bancos dessa igreja e de tantas outras igrejas, que vão apenas ali se alimentar, comer, engordar espiritualmente e que não vão produzir absolutamente nada. Não vão andar de fato com o Senhor. Nós precisamos disso. Precisamos estar ligados ao Senhor, atentos a tudo que Ele tem a falar ao nosso coração, e disposto e disponível a andar, simplesmente, sem saber para onde vai, sabendo que está na melhor companhia, que é na companhia do Senhor. Feche seus olhos. Santo Espírito de Deus, nós te sentimos aqui, sabemos que Tua presença está manifesta em nosso meio. Nós, Senhor Deus, sabemos que o Senhor tem nos conduzido. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem soprado sobre nossas vidas, Pai, nos atraindo ao centro da Tua vontade. Continua fazendo isso, Senhor. Continua, Pai, fazendo o Teu querer em nosso meio. Como eu já falei aqui, Senhor Deus, nós queremos ser levados por Teu Santo Espírito. Queremos, Senhor Deus, andar junto de Ti, ao ponto de não sermos mais vistos, ao ponto de sermos totalmente um contigo, Senhor. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, leva-nos através do Teu Santo Espírito ao centro da Tua vontade. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, te peço ainda que o Senhor nos tire, Senhor Deus, dessa paralisia espiritual. Que o Senhor nos tire, Senhor Deus, desse lugar que por muitas vezes nós nomeamos como zona de conforto. Tira-nos, Senhor Deus, desse marasmo e faz-nos, Senhor Deus, nos movimentar em Ti. Faz, Senhor Deus, nos movimentar contigo. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, eis-nos aqui, Senhor Deus. Faz a Tua vontade em nosso meio. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, nós Te louvamos e desde já Te rendemos graças por tudo. Amém e amém. Louvemos ao Senhor.